Seja bem-vindo a mais uma playlist da Aqualand Aquários, aprendendo com Aqualand Aquários. E hoje aqui presente, nada mais, nada menos que o Seiji. Olha o nome, Seiji, não é Seijip, né? É Seiji. Seiji. É Seiji, rapaz, que nome difícil. E o seu sócio, que é seu irmão, é Isao. Isao, isso. Isao. E aí, dá pra falar o que isso daí, editor? Coloca aí uma figurinha muito gigante nessa parte, que os nomes complicam, é trava-língua. Pessoal, o Seiji, ele é fabricante e distribuidor da marca Delta Fish, que são bactérias. E hoje a nossa playlist é exatamente sobre elas, bactérias. Marcos, primeiramente, obrigado, né? Pela oportunidade. Isso. Oportunidade sempre. Fizemos um tour aí pelo empreendimento do Marcos e a gente sente até um orgulho de estar junto aqui, porque é uma baita estrutura, um baita profissional, né? Conheci presencialmente hoje o Marcos, mas tá de parabéns. Não, e obrigado pela oportunidade de estar junto. A gente só atinge esse nível porque a gente sempre segue com parceiros assim, trabalhando, levando o melhor que tem pro aquarismo e mostrando para aqueles que pagam tudo isso, que são aqueles que estão lá em casa, que são os nossos aquaristas. Também sempre, né? Exato. Pessoal, essa linha Delta Aqualandia já encontra, tá bom? Na loja física e na nossa parte de e-commerce, mas diante disso não esqueça de deixar o seu like no nosso canal, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações de tudo que a gente vai postar para vocês, tá bom? É muito importante, tanto positivo quanto negativo. E aí, vamos começar pelo de água doce? Bora, Marcos. Bora. Hoje a gente tem aqui a parte de Delta em frascos de 100 ml, 250 ml, 500 e 1 litro, né? Esse roxo é pra parte de... Cadê o de água doce? É, o doce. De água doce é o roxo, né? Marinho, a linha preta. Mas a gente tem embalagens maiores também, né? Tem embalagens maiores de 5 litros, isso, tudo, né? Pessoal de lago, 20 litros, né? A gente tem alguns clientes também, até na linha de corte. Então é um produto que atende todo o pessoal. Atinge uma área gigante. Então você que tem área de corte, você tem lagos gigantescos também, aí você pode estar recebendo um produto que a custo-benefício vai te ajudar bastante. Vamos falar um pouquinho das bactérias do de água doce? Vamos. Na verdade, o Delta Fish ele é um conjunto. Toda a linha da Zebiotech, na verdade, a gente sempre teve essa preocupação de trabalhar uma biodiversidade maior, sabe? Um conjunto. Certo. Não que cepas únicas, né? Ou um trabalho individual, ele seja menos efetivo. Mas quando a gente pensa assim numa natureza, né? Você imagina a diversidade que a gente encontra ali num lago, né? Sim. No mar, a diversidade microbiana, né? E não só microbiana, mas de todas as espécies. Então qual que é o objetivo, né? Quando a gente parte para desenvolver um produto? É que a gente consiga simular isso, né? O mais próximo do que a gente aprende com a natureza, que é esse conjunto. Então o Delta Fish hoje é o produto mais completo, né? Pelo menos assim, eu que estou um pouco menos de tempo aí no aquarismo, não tenho tanta experiência quanto vocês, mas pelo que eu venho conhecendo, a gente vê o quão completo é o Delta Fish, porque a gente não trabalha só bactéria, você vai ter grupos de bactérias, você vai ter grupos de fungos. Sim. E vai ter grupos, vão ter os metabólitos. Certo. Esses metabólitos são produzidos pelos micro-organismos, né? Então, durante a atividade microbiana, as interações, eles liberam. E o que seriam esses metabólitos? Por exemplo, o antibiótico. O antibiótico é um metabólito do micro-organismo, né? Certo. E ele também é produzido, alguns antibióticos naturais produzidos no Delta Fish, através das actinobactérias, né? Certo. Então é legal, então é um produto bem completo. Nós vamos ter cepas aí que vão fazer a parte do nitrogênio. Aqui eu tô vendo que a gente tem aí 15 ml aí, para cada 100 litros de água 2 vezes por semana, né? Pro aquarista que está em casa, ele está iniciando um aquário do zero. Ele vai utilizar tanto para ciclagem quanto para manutenção. Para manutenção. Então isso, aqui a gente tem dois produtos, tecnicamente né? Legal, que alguns produtos são específicos para ciclagem, outros acabam sendo específico ao longo prazo. Na manutenção, trocas parciais de água, quando você insere algum tipo de animal dentro do aquário, você injeta um pouco de bactéria. Aqui no caso, o cliente tem um produto único para os dois. Exatamente. Ah, bom. E não só, né, o que foi muito interessante você tocar nesse assunto, Marcos, porque às vezes também você encontra produtos que você vai ter que usar uma cepa para fazer a ciclagem do nitrogênio, Sim. ou a nitrificação, outra a desnitrificação, né? Outras cepas para fazerem outros trabalhos.
E no Delta Fish você vai encontrar isso num produto só, porque nós vamos ter cepa que vai realizar, né, toda essa ciclagem do nitrogênio. A gente vai ter cepa, que nem eu falei, das actino, que vão liberar alguns antibióticos naturais. As bactérias láticas, elas ajudam a decompor, acelerar o processo de decomposição da matéria orgânica. Certo. Porque a gente sabe que fica resíduo, a gente tira isso numa TPA, né? Mas o fato dela acelerar essa decomposição é interessante por duas razões. Primeiro que quando você tem um aquário já bem ciclado, né, bem equilibrado, você consegue talvez espaçar essas TPAs. E outra, isso é fonte de nutriente, essa matéria orgânica. Sim. E esses nutrientes, eles são mineralizados pelos micro-organismos. Então eles consomem esse material orgânico e começam a liberar em nutrientes para a água, né? Por exemplo, com a planta. Você tem uma interação muito forte micro-organismo-planta, principalmente na fixação ou solubilização de alguns nutrientes. E isso acontece com essas cepas do Delta Fish. E aqui você tem uma ideia, talvez, ou existe, eu não sei se existe, pessoal, até uma curiosidade minha agora. Existe uma contagem, por exemplo, a cada 100 ml eu tenho 1 bilhão de bactérias, 1 bilhão de cepas. Existe uma contagem em cima disso? Hoje a gente tem laboratórios especializados nisso, né? No Brasil, nós temos um parceiro, lógico que nós temos nosso laboratório que a gente faz todas as análises de qualidade. Sim, mas nem sempre a gente consegue fazer tudo dentro de um laboratório, porque às vezes existem especialidades. Exato. Um trava-língua, né, galera? Falei errado. E é legal que dá credibilidade. Quando você tem um laboratório externo, que nem esse parceiro nosso, que é, né, professor da Exalc, tem uma credibilidade e faz essa análise, também dá uma segurança maior até para os nossos clientes, né? Para os nossos parceiros. Porque uma coisa é a gente assegurar no nosso laboratório, outra coisa é um laboratório parceiro. Né? Que faça essa contagem. E até mesmo fazer no nosso laboratório, digamos assim, é bacana. Isso. Mas você buscar o segundo laboratório te dá uma confiança melhor. Até mesmo porque se você precisar se explicar para algum consumidor, você falar, o laboratório é meu, então você está passando pano para você mesmo. Não, isso daqui é um laboratório terceirizado que também trabalha com a gente. E tem também a contagem de células por ml. Então tem uma análise nossa, você vai encontrar lá bilhões de células de bactérias e fungos por ml do produto. Por ml? Por ml. Então a gente está falando aqui, se um ml existe bilhões, aqui a gente existe quadritrilhões. Isso. É quadritrilhões? Acertou, miserável. Agora me pegou. É em torno de 4 bilhões de células por ml só de bactéria. Até para vocês entenderem um pouquinho, você que está em casa, às vezes fica imaginando como que é uma bactéria, porque às vezes eu já fiz isso, tá? Lá no meu começo, você tirar isso daqui, você jogar no líquido branco para ver se vê alguma coisa andando, você não vai ver, você vai ver a água, você vai achar estranho. Isso aqui cheira? Cheira. Cheira. Cheira natural do... Cheira pum, que nem muitos aí, não? Não, ele tem um cheiro mais ácido, né? Que é normal, é um produto... Tipo amônia, não? Não, amônia não. Nada. Ele vai cheirar, é um cheiro mais específico dos micro-organismos. O marinho, que nós temos uma quantidade de bactéria fotossintética um pouco maior, que nós vamos chegar nele também, aí você tem um cheiro um pouco mais forte das fotossintéticas. Cara, é um cheiro, não é de... Guaraná? Sei lá. Tem um cheiro das leveduras, né? Então vai lembrar muito a cana. Não sei se é a cana. O primeiro impacto me pareceu um refrigerante, assim, que é gaseificado. Cara, sei lá, identificar aqui, mas é um vinagre, talvez? Ele tem os álcools, vinagre, né? de limão. Mas não pode experimentar. É que eu experimento tudo, cara. Normalmente, não tem problema, o que não é, assim, digamos, quimicamente agressivo, eu costumo experimentar para sentir, mas não faz mal, não. Não faz mal, não. De forma alguma. É só benefício. Hoje se eu não trabalhar, tem quem trabalhe por mim amanhã. Faleceu. Uma das funções dele é trabalhar como um probiótico. Lógico que não para humano, né, pessoal? Ele é específico para aquário, para os nossos animais, mas caso aconteça de cair na nossa pele, ele não vai ter problema nenhum. Não tem problema se É um produto ácido, então é bom, né? Caiu, lavar, né? Perfeito. Esses maiores aqui são bolhas, né? Que são bolhas você coloca na de ar, plástica, provavelmente. de ar. Tá. Ó, esse bastonetinho é uma bactéria. Tá vendo? É que aí, na verdade, se a gente... Essas bolinhas, aqui tá rápido o vídeo, mas essa bolinha maior aqui são as leveduras, tá vendo? Certo, mais grossas, digamos assim. Isso. Entendi. Já são fungos, né? E além da parte de água doce ainda, que a gente acabou de ver, que lembrando que é esse
rótulo rosa, né? Eu olho pra isso aqui, eu lembro da Sueli. Sueli é minha esposa. Ela se veste... Eu perguntava pra quem é a Sueli. Então, porque o cabelo dela é roxo. O cabelo dela é exatamente isso daqui. E se ela ver isso daqui, é capaz dela querer tomar só porque é roxo. Não beber veneno não, viu, pessoal? Se cuide. Mas vamos falar da linha agora Marinha, que é a Delta Fish rótulo preto, né? Vamos falar assim. Isso. Que é específico para Marinha. Para Marinha, exatamente. Para Marinha. A base dele, Marcos, é a mesma do doce. Pode cheirar, sem tomar. Se cheirar, né? Ó, normalmente isso daqui cheira punga, mano. Vamos ver. Você vai ver que ele vai ter um cheiro um pouco mais forte que o doce. Não, depois de 70 fungos, meu irmão, eu não vou colocar esse na boca, não. Mas esse cheiro um pouquinho mais forte, cara, é das fotossintéticas. É alguma bebida que tem esse cheiro. Eu tô tentando lembrar. Esse é o da fotossintética. Ah, lembrei, cara, lembrei. Cara, cachaça. Champanhe. Cheiro de champanhe, cara. É. Só que mais azedinho, né? É, mas champanhe não, desculpa. Vinho. À noite, tainha, vinho. Sabe aquele cheiro de vinho, mas aquele vinho de baixa qualidade, da fermentação. Essa não precisa colocar não, mas o tamanho da minha nápoles, se não sentir nem vou entrar nesse detalhe. Nem vou entrar aqui, ó. Não coloca, os dois cheirando coloca lá pro final. Dois caras que tem o nariz avantajado aqui, não identificar o cheiro. A base dele é basicamente parecido com o Delta Doce, né? É a mesma, na verdade. O que muda é a quantidade de bactérias fotossintéticas, que são as bactérias púrpuras. Certo. Qual foi a intenção? As bactérias púrpuras, as fotossintéticas, elas vão viver ali no substrato, parte delas, né? Vão viver ali no substrato. É um local onde você acaba gerando alguns gases, elas são muito eficientes em diminuir esses odores. Então, quando você faz a utilização do Delta Fish, você vai perceber que esses odores são reduzidos, porque você tem as bactérias fotossintéticas trabalhando nesses gases, né? E outro detalhe é que elas concorrem com espaço com quem? Com as nossas queridas cianos, né? Então, lembra que eu falei das actinobactérias quando a gente estava falando do doce? Elas liberam antibióticos naturais. Então nós teríamos ali, né? Nós temos duas ações microbianas quando a gente fala de doença. Você tem a ação direta, quando ele está matando, mas você tem também a supressão. O que seria? Você causar um equilíbrio ali e você não deixa essa doença crescer. Se estender. Que é o caso ali, nós teríamos as actino liberando antibiótico e as fotossintéticas ocupando o espaço da ciano. Então você tem uma redução drástica dessa ciano. Mas uma redução assim, levada ao equilíbrio, né? Então podemos falar que não é um remédio para cianobactérias, exato, mas devido à quantidade de bactérias, cepas e os metabólicos, você vai ajudar a equilibrar isso, mas também na parte que você tem que executar, que é uma sinfonagem na área onde tem essa cianobactéria, para você poder ir eliminando e colocando, você vai ajudando a não desenvolver. Né? Ela também meio que estagna, ela para ali. Então você retira, não deixando ela crescer. Né? É uma ferramenta importante, né? E vai ajudar no ciclo também biológico. E a mesma coisa do de água doce. Você pode utilizar para ciclagem, quanto para manutenção normal. Para manutenção. Quanto que eu utilizo disso daqui no ciclo inicial, por exemplo? São 15 ml para ciclar o aquário, a cada 100 litros de água. Certo, por um período assim, normalmente... São 4 aplicações. 4 aplicações diárias? Não. De 3 você usa no primeiro dia, no terceiro dia, no quinto e no sétimo. No sétimo dia. Isso. E depois doses de manutenção Doses normal. de manutenção. Entendi. Agora, se você já tiver um aquário ciclado, né, principalmente no marinho, a gente orienta que você faça gradual, entendeu? Porque tem o pessoal que pega, compra e já joga uma quantidade grande, né? E é o que acontece. Vai esbranquiçar a água, né? Isso que eu ia falar. Vai ficar um período. Às vezes você utiliza uma quantidade exagerada de produto e você tem aquele que a gente chama de boom de bactérias no aquário, que fica tudo esbranquiçado. Pessoal, não é o fim do mundo. Se isso acontecer, fica tranquilo. É um excesso de bactérias que você jogou dentro do aquário, que ao passar do tempo ele pode clarear. E se não clarear, a gente tem alguns métodos que a gente utiliza para cristalizar mais a água. Mas segundo eu estava conversando com ele, é normal isso acontecer na parte do Delta, porque ele é um produto muito concentrado, muito forte, com 4 bilhões de bactérias ali numa quantidade pequena. E isso pode acontecer
E depois que isso acontece, segundo, A água fica cristalina. a água volta a ficar cristalina. Aí no marinho demora um pouquinho mais e no de água doce um pouco mais rápido. Exatamente. Exatamente. Já posso trabalhar como consultor Delta Tá Fit. craque. Mas sabe muito o tanto que você tem de experiência, né? Não, a experiência é bom que se a gente junta, veio cara. aprendendo muita coisa. E isso que a gente está fazendo aqui, que é a playlist, e olha, eu vou falar mais uma vez. Ó, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho, bata comentários aqui, o comentário é muito importante até para eles poder ver que vocês estão ali dialogando com a gente também, tá? Pra gente poder sempre trazer esse conteúdo, porque isso daqui também ensina a gente cada vez mais, não ensina só vocês, ensina eu, porque cada conversa que eu tenho com quem vem aqui, a gente aprende mais e leva um conceito muito melhor para vocês. Não, ensina a todos nós, viu, Marcos? Ensina a todos nós. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, cara, que me veio aqui, referente, a gente falou de marinho e água doce. Água doce, a gente tem um núcleo geral, jumbos, plantados, a gente tem amazônico, a gente tem de tudo para outro tipo. Para planta, que é outro ser, né? O marinho hoje já está com corais, é fato, a gente tem corais, hoje é 99% quase dos aquários constituídos com corais. Mas o plantado também é uma novidade que o pessoal absorveu bastante. Para planta, isso existe alguma um fertilizante junto, alguma coisa que acrescenta desenvolvimento, cor, alguma coisa para planta, essa parte de bactérias, diante de tantas que tem aí? Tem ali, né? Não, boa pergunta, Marcos. Foi importantíssimo você comentar, porque a gente falou que tem o know-how da agricultura, né? É por isso que veio agora essa dúvida. E o Delta Fish ele tem. Então tem algumas cepas, né? Uma espécie de levedura que ela libera muito ácido endocético. Certo. Que é uma auxina, que é um promotor de crescimento para a planta. Então, quando você começa a usar o Delta Fish, você tem um desenvolvimento melhor das suas plantas, além das relações nutricionais. Lembra que eu falei que ele decompõe e libera nutrientes no sistema? Então, por exemplo, o fósforo é um deles, que ele fica muito solúvel, né? É muito fixo o fósforo, e o Delta consegue deixar ele mais solúvel, né? Até a relação com o fosfato, que foi uma dúvida do marinho, que o pessoal vem nos questionando. Libera fosfato no aquário? Ele ajuda a solubilizar esse fosfato. A retirar. A solubilizar. Ele vai, é que nem o nitrogênio. O nitrogênio é amônia, nitrito, nitrato, volatiliza, certo. sai na TPA, a planta absorve. O fósforo também tem essa relação, né? Então você tem ele numa fórmula ali que ele vai estar mais fixo, que mais agressivo, que é o fosfato, certo. e ele começa a ser solubilizado. Certo. Entendeu? Então tem essas relações. Então a planta ela precisa de nitrogênio, de fósforo, de potássio. Então nós vamos sempre embaixo, é que nem aquário de corais também, você precisa ter um pouco de nitrato, você precisa ter um pouco de fosfato. Para absorção, os animais pedem isso. Precisam, né? São nutrientes. Certo. E para as plantas são os macros, a gente chama dos principais nutrientes, né? Então o Delta vai ter uma relação também direta com isso. Mas assim, seja, ele não vai liberar um fosfato na água, por exemplo, é zero de fosfato. Zero fosfato. Quem está utilizando pode ficar tranquilo com Pode isso. ficar tranquilo. Mas existe aquela transformação. Exatamente. Como funciona com o nitrogênio, né, amônia, nitrito, nitrato, no fósforo você tem também esse ciclo. Então, por exemplo, você tem a carga orgânica ali, né, que são as fezes, são o resto de ração, a gente tem ali. Então, quando você usa o Delta Fish, ele começa a decompor e solubilizar esses nutrientes. Lembra que nós falamos dessa solubilização, né? Certo. Então o fósforo vai passar por esse ciclo, fosfato, depois ele vai se tornar solúvel e depois a gente tira na TPA, ou os animais vão absorver, as plantas vão absorver. Como funciona com o nitrogênio e os demais nutrientes, né? É isso aí, galera. Tiveram uma baita aula sobre bactérias, sobre fungos. Se vocês quiserem vir logo no dia seguinte aqui na Aqualândia Aquários, ver se eu já estou virando um peixe ou algo por ter consumido essas bactérias, Ou ter apanhado porque a esposa achou que estava tomando vinho em algum lugar. Serão bem-vindos. Ó, amor, eu coloquei o rosa. Quem sabe eu começo a ficar com o cabelo roxo igual o seu. É isso aí, pessoal. Então, Marcos, meu amigo, obrigado mais uma vez. Parabéns pela estrutura aí. Obrigado a vocês por estar vindo aqui apresentando mais um produto aí nacional, 100% nacional, até na reciclagem aqui o pessoal pensa, galera, isso daí não é para qualquer um. Comentários aqui, por favor, encha de comentários que eu tenho certeza que toda a equipe deles e nossa vai responder. E mais uma vez, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar aquele mega like. Se não gostou também, deixa o like negativo aí que a gente vai adorar do mesmo jeito. O importante é você poder estar vendo todo esse conteúdo que a playlist da Aqualândia Aquários traz para vocês. Até a próxima, um grande abraço. Obrigado, pessoal. E valeu. Cara, isso não vai me dar uma diarreia não vai me zoar o estômago não, né, cara?
Um pouquinho vai, né? Mas já dá aquela emagrecida, Cara, né, cara? o cheiro de vinho, quando a gente toma, a gente sabe que a gente fica meio assim, né? O estômago fica... Amanhã você tá lá, viradinho do avesso, Já cara. pensou? O vinho parecendo um peixe aqui, ó, cara. Aí eu vou falar com o cliente, tô assim, ó. Mas isso aí, meu amigo, obrigado. Vamos Mais lá? uma vez, obrigado, viu?